6 passos para a organização pessoal e como cada um deles se relaciona com seu bem-estar. Para quem não me conhece, eu sou Luciene Rochael, psicóloga especialista em neuropsicologia e prática baseada em evidência. De que forma uma vida desorganizada, a bagunça, no ambiente em que a gente vive, no ambiente do trabalho, pode afetar o nosso bem-estar, a saúde emocional? A desorganização, além de consumir a nosso tempo e energia, ela também prejudica o foco, porque um ambiente desorganizado, uma vida sem limites, sem organização, ela contém muitas distrações. E dessa forma a gente entra no modo multitarefa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, comprometendo a nossa atenção, a qualidade das nossas entregas. A gente tem mais chances de cometer erros quando a gente entra nesse modo multitarefa, sem falar que pode prejudicar as nossas relações afetivas, porque aquele tempo que você poderia estar se dedicando a pessoas queridas, famílias, amigos, você está ali finalizando uma tarefa do trabalho, respondendo mensagens no celular. Então, essa desorganização, ela pode causar o que a gente chama de porforofobia. A porforofobia, que muita gente conhece como FOMO, é o medo de ficar desconectada, de não conseguir acompanhar as novidades do mundo digital. Então, as pessoas que sofrem com a porforofobia podem sentir, de alguma forma, um certo pânico, uma ansiedade, uma excitação. E eu vou até usar uma palavra mais dramática, um terror, quando a gente está ausente do mundo virtual. Esse vício nas telas, esse medo de ficar desconectado, estar perdendo alguma coisa, está ficando para trás, também é um vício que prejudica muito o nosso bem-estar, as entregas no nosso trabalho, as relações de uma forma em geral. Então, a desorganização, ela gera uma sobrecarga mental quando a gente tem muitas distrações, muitas tarefas acumuladas, pendências, compromissos. Ela gera ansiedade, ela gera frustração, porque você não consegue honrar com aquilo que você se comprometeu a fazer. Ela gera também, eu digo que a desorganização e a bagunça, ela impacta a autoestima. É a percepção que a gente tem da gente mesma. A gente começa a se sentir incapaz de realizar as coisas, a gente tem a sensação de que não tem controle sobre a nossa vida e até mesmo a gente começa a duvidar da nossa própria competência. E onde que a ansiedade surge nessa história? Ela surge quando a gente não sabe mais o que é prioridade, a gente não sabe por onde começar, porque a bagunça é tanta informação, é tanto estímulo, é tanta distração, que a gente não sabe nem o que é mais importante, por onde eu começo. O que eu começo a fazer agora, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer amanhã, essa semana, mês que vem. Então, quando a gente vive num contexto muito desorganizado, onde a gente não tem mais clareza, não existe uma hierarquia daquilo que é importante, todas as coisas que estão fora do lugar, elas funcionam como um lembrete para dizer que a gente tem uma dívida que a gente precisa cumprir. É assim que muitos de nós se sentem diante de tantas coisas para fazer, tantas coisas para acompanhar. Então, a ansiedade é ficar com a cabeça no futuro e não conseguir realizar no aqui e no agora. Você fica pensando em tudo que você tem para fazer, porque você não consegue estabelecer uma rotina sustentável, uma rotina muitas vezes respeitosa, humana, realista. Você não consegue focar no aqui e no agora, porque você fica pensando em tudo que você tem para fazer. Cuide do seu tempo, porque ele é finito. O tempo e a atenção são dois fatores extremamente valiosos, né? Principalmente nos tempos de hoje. Então, comece por onde? Comece pela organização, gerenciando o seu tempo. E dessa forma vai ser muito mais fácil você gerenciar qualquer outra área da sua vida, inclusive a área de finanças, que muita gente tem dificuldade, que impacta drasticamente a nossa vida, inclusive a saúde mental. Você pode começar mapeando o seu comportamento. Como é que você usa o seu tempo ao longo do dia? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Às vezes a gente usa o celular como despertador. E isso pode servir como estímulo para gatilho, para você acessar
as mensagens do WhatsApp e se perder ali, para acessar o feed do Instagram e começar a se perder ali. Então, como é que você usa o seu tempo e sua energia ao longo do dia? Mapeie isso, crie dados. Existem aplicativos que vão auxiliar a gente a mapear o tempo que a gente usa nas redes sociais. Quantas vezes você abriu o Instagram, quantas vezes você abriu o WhatsApp, o TikTok. O tempo também para realizar as tarefas. Você pode anotar, se você não quiser usar aplicativo, você pode ter um bloquinho ou no próprio computador um bloco de notas, onde você vai anotando. Eu gastei X tempo para responder os e-mails, eu gastei X tempo para responder, para checar as mensagens do WhatsApp. Então, você vai dessa forma, tendo clareza, mapeando o seu comportamento, quanto tempo você leva para fazer as atividades que você faz. Digital. Como você usa o seu tempo digital? Existe a própria Android ou a própria Apple disponibiliza esse recurso para você monitorar o seu tempo de uso nas redes sociais. Você pode limitar esse tempo de uso. Quantas vezes você abre a tela do celular também é possível. E outro ponto importante, com que você se distrai. Porque hoje o que a gente mais tem é estímulo. Tudo vira estímulo. A atenção é a nova moeda, vamos assim dizer. Atenção, eu diria que atenção e tempo é a nova moeda. Qual é o seu maior estímulo? É o celular? Então, na hora que você for executar suas tarefas mais importantes, mantenha o seu celular no modo avião ou deixe ele o mais longe possível de você. Desativa as notificações. Às vezes a gente tem o WhatsApp ou o próprio Instagram no computador. Então, desativa as notificações, seja de e-mail, das mensagens, para que você diminua as distrações. Se você vai começar a realizar uma tarefa importante, você pode usar também aquela técnica Pomodoro. Você se dedica 25 minutos para realizar aquela tarefa, faz uma pausa de 5 minutos, depois retoma a tarefa, faz outra pausa. Se você acha que 25 minutos é pouco, você pode aumentar esse tempo para 30 minutos e você vai intercalando. E finalmente nós chegamos aos 6 passos da organização pessoal. Para que esse vídeo não fique muito longo, que esse não é o meu objetivo, esse não é um curso sobre organização pessoal, eu vou apresentar para vocês esses 6 passos de uma forma mais resumida, mais sintetizada. Então, o primeiro passo é o propósito. Por que você faz o que você faz? Então, seu planejamento pode falhar sem a clareza do propósito. Muitas vezes a gente se distrai ou a gente não sabe o que é prioridade, o que é mais importante, porque a gente não tem propósito. Você não sabe por que você está fazendo aquela tarefa. Então, você tem grandes chances de se distrair, de entrar no modo multitarefa, de ficar ali rolando o feed, porque você não sabe o porquê é importante você realizar aquela tarefa. Então, tenha clareza do seu propósito. É ele que muitas vezes vai guiar o seu planejamento. Planejamento do dia, planejamento da semana, planejamento do mês. O segundo passo, priorização. Todos com P, gente, todos os passos começam com P. O que vem primeiro? Esse é um ponto que muita gente tem dificuldade. O que eu preciso fazer primeiro? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer essa semana, esse mês, agora? Às vezes a gente tem dificuldade de planejar o ano. Eu também tenho, porque um ano não é muito tempo, mas também não é pouco tempo. Então, você pode planejar o primeiro trimestre de 2025. Se você não consegue planejar um ano, você pode planejar pelo menos nesse mês de janeiro o que você quer priorizar. Então, o que você quer fazer primeiro no seu dia? Eu priorizei, a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é atividade física, porque eu coloquei a saúde como prioridade. Então, eu levanto, arrumo minha cama, faço meu café e depois eu faço atividade física. Então, quando você sabe o que você vai fazer hoje, você tem um propósito. Você não fica perdido rolando feed, porque a gente entra muitas vezes no modo multitarefa porque a gente não sabe o que é prioridade. Terceiro passo, planejamento.
Organize, detalhe os processos, sistematize, simplifique, defina os caminhos. É muito importante a gente detalhar esses processos. Como que eu vou realizar essas tarefas? Sistematizar. Hoje a gente tem várias formas de fazer isso. Muita gente utiliza o Trello, muita gente utiliza o Notion, tem gente que utiliza a agenda física. Eu vou ser sincera com vocês. Eu gosto muito da agenda física. Então, eu tenho a minha aqui, onde eu, de alguma forma, eu detalho esses processos, eu sistematizo, eu defino caminhos, mas eu não uso só a agenda física. A agenda, eu também coloco aqui os meus lembretes, né? Eu tenho 2 aparelhos celular, um é pessoal, outro profissional, e no meu aparelho profissional, eu também eu utilizo o To-Do List, onde eu coloco ali todas as tarefas que eu preciso realizar, faço um planejamento do dia, eu faço no dia anterior, na noite anterior, então eu sistematizo, e isso de alguma forma simplifica, te traz um norte, te traz uma orientação. Muitas vezes a gente fica perdido porque a gente não consegue sistematizar, detalhar esses processos. Detalhar significa colocar em passos. Eu vou começar meu dia fazendo atividade física, depois eu tomo um banho, depois eu vou checar as mensagens, vou responder as mensagens, e a partir de tal horário eu começo o meu trabalho. No meu trabalho, o que eu preciso fazer primeiro? Eu vou começar fazendo isso, depois isso, porque isso aqui é mais importante, isso aqui é menos importante. Vai definindo também uma hierarquia das atividades que são mais importantes. Eu costumo deixar para realizar primeiro no meu dia aquelas atividades que eu considero mais importantes, que vão impactar, trazer mais impacto no meu dia, que não podem de forma alguma serem adiadas. Então, defina os caminhos, como é que você vai fazer isso? Por exemplo, gravar essa aula aqui, eu coloquei isso como uma prioridade, defini uma data para isso acontecer. Quarto passo, a organização não acontece da noite para o dia. Você não vai se tornar a pessoa mais organizada da noite para o dia. Você precisa de praticar, colocar isso em ação. E é importante que você simplifique, automatize, otimize esse processo. Porque se você for deixando isso de uma forma muito complexa, muito solta, você tem grandes chances de abandonar isso, tá? Então, para que você persista, revise, reavalie as suas atividades, as prioridades, o seu planejamento, as ferramentas que você está usando, faça ajustes. Nem todo mundo consegue se adaptar aos aplicativos do celular, nem todo mundo gosta de usar uma agenda física. Então, se você não se adaptou à agenda física, utilize os aplicativos, utilize os lembretes no celular, utilize a agenda do Google, por exemplo. Mas se você não simplificar esse processo, você tem grandes chances de desistir nas primeiras dificuldades. Vamos supor que você organizou o seu dia ou a sua semana e aconteceu alguma coisa que te tirou completamente do eixo. Tá tudo bem, isso acontece porque a vida é dinâmica, a vida é movimento, vai acontecer. E se você não conseguiu cumprir aquilo que você tinha planejado, revise as atividades, revise, priorize, mas persista. E o sexto passo é a permissão, que também é muito importante. A gente não precisa pensar, associar organização à rigidez, a uma camisa de força. Você precisa se dar permissão para desfrutar do descanso, da pausa, para dar um refresh no corpo, na mente. Isso também é importante. Uma vida organizada, ela te permite pausar. Ela te permite descansar para que você seja produtivo. Aliás, uma cabeça cansada, uma cabeça sobrecarregada, uma cabeça e um corpo sobrecarregado não consegue produzir, não consegue seguir em frente. Então, nós finalizamos essa videoaula por aqui, organização e saúde mental, e através desses passos é possível você trazer mais equilíbrio para a sua vida, mais paz, mais prazer, alegria de viver, mais qualidade de vida e tempo para aquilo que realmente importa. Me conta nos comentários o que você achou dessa aula, e eu também te convido a deixar sugestão de temas para as nossas próximas aulas.
Muito obrigado pela sua companhia e até mais.